o Value Keep, se nós olharmos aqui para o mapa de soluções Primavera, temos aqui nesta área central o nosso ERP, ok? Portanto, equivalente ao PHC que neste momento estão a utilizar, em que poderemos ter a área de inventário, como falei há pouco, a área de vendas, financeira, contabilidade, ativos, etc. E depois a área da manutenção surge aqui neste lado direito, nesta vertente de soluções especializadas. O que é que isto significa? Significa que, embora o Value Keep seja uma solução Primavera, pode funcionar em conjunto com o Primavera, pode funcionar isolado ou pode funcionar também em conjunto com outras soluções. Okay? Portanto, se existisse alguma necessidade de integração do Value Keep com o PHC que tem neste momento, os mesmos mecanismos que nós utilizamos para a integração com o Primavera, que são Web Service, okay? Portanto é uma Web API, pode também ser utilizada para a comunicação com PHC. Fiquem só com a noção de que isto é possível fazer, não quer dizer que tenhamos que o fazer logo numa fase inicial do projeto, a qualquer momento, se houver necessidade de integração com o PHC ou com qualquer outra solução, é perfeitamente possível fazê-lo. Okay? O Value Keep tem aqui uma série de fundamentos que estiveram por base do seu desenvolvimento e que nós continuamos a perseguir e a manter. E também, só para vos contextualizar, a Primavera já trabalha nesta área da gestão da manutenção há bastante tempo. Embora o Value Keep tenha sido lançado em 2014, nós já desde 2007 que trabalhávamos a área da manutenção. E nesse momento aquilo que fizemos foi adquirir uma aplicação que já tinha cerca de 20 anos de experiência no mercado. Portanto, tudo isto que vocês vão ver é algo que está suportado nesse histórico e, portanto, a aplicação tem aqui alguns conceitos que são gerais, mas tem também algumas particularidades que depois vamos ver à frente, que podem ser simplificados e que permitem que o Value Keep seja utilizado só com aquilo que faz sentido para a vossa organização. Okay? Eu depois mais à frente volto a este tema. Pronto, o primeiro fundamento que aqui temos é o facto da aplicação ser suportada em normas de manutenção. Isto porquê? Porque na área administrativa e na área financeira nós recebemos inputs da autoridade tributária do Estado sobre a forma como todas as soluções devem estar organizadas. Na área da manutenção isto não existe. Então a forma que nós temos de garantir que temos uma solução que dá resposta àquilo que são as necessidades deste setor é precisamente suportar-nos nas normas de manutenção. Estas normas que aqui estão ilustradas em baixo não é uma relação exaustiva de todas as normas que foram utilizadas na concepção e no desenho do produto, são apenas indicativas. O que é que verificamos aqui? Verificamos que temos normas portuguesas, mas também temos normas europeias, ou seja, mesmo quando não existe uma correspondente norma portuguesa, tudo o resto está suportado também em normas internacionais. E o que é que isto também vos garante? Garante que a aplicação não vai morrer como está. Portanto, estas normas evoluem, há novas versões, novas revisões, etc. E o nosso compromisso é continuar a dotar a aplicação de mecanismos que permitam dar resposta às questões da manutenção. O segundo ponto está relacionado com a forma como podemos utilizar a aplicação. Isto porquê? Porque os ecrãs da aplicação podem se reconfigurar em função do utilizador que fez login naquele momento e depois temos também uma aplicação móvel que permite que os técnicos desempenhem algum trabalho em mobilidade. No vosso caso, como me referiram, os equipamentos são recolhidos por forma a fazermos algum tipo de intervenção, mas se existir necessidade de suportarmos algumas das intervenções no terreno, temos a aplicação móvel também para o efeito. Essa aplicação móvel, além de suportar o trabalho do técnico, pode também suportar o trabalho do responsável de manutenção, que tem a possibilidade na aplicação atribuir trabalho aos técnicos, por exemplo, e tem ainda uma outra vertente que no vosso caso poderá fazer sentido, que é a inventariação de equipamentos. O que é que isto significa? Imaginem que, não sei, vocês neste momento só fazem manutenção aos equipamentos que são fornecidos por vocês, ou não? Sim. Sim? Pronto. Se na eventualidade de fazerem manutenção a outros equipamentos ganhassem um novo cliente, poderiam fazer essa inventariação a partir da aplicação móvel. Ou, numa fase inicial do projeto, em vez de nós termos que ir para o terreno com um bloco de notas, tomar nota de tudo o que são as marcas, modelos, números de série, etc., e depois introduzi-lo no sistema, poderíamos fazê-lo diretamente na aplicação e, inclusive, aguardando as coordenadas de localização geográfica onde os equipamentos se encontram. Sim. Ok. Em termos de cobertura funcional,
Nós mantivemos a cobertura funcional que já tínhamos na anterior aplicação, que tinha cerca de 27 anos quando foi substituída, e aquilo que temos vindo a fazer agora é alargar esta cobertura funcional em função da experiência em projetos. Também consideramos, com esta cobertura funcional, operacionalizamos toda a função manutenção. Porquê? Porque existem fundamentalmente 4 perfis na aplicação. Existe o perfil do responsável de manutenção, que é quem define as localizações, os equipamentos, os planos de manutenção, as preventivas, etc. Existe depois o perfil do técnico, que é quem vai operacionalizar aquilo que estiver definido pelo responsável da manutenção. Um terceiro perfil, que é o perfil do inventário, precisamente para podermos fazer a gestão dos materiais diretamente na plataforma, e depois um quarto perfil do utilizador, que é aquele utilizador que nós falámos há pouco, que apenas coloca pedidos à manutenção, acompanha a evolução desses pedidos através do estado do mesmo pedido e pode ainda ter à sua responsabilidade o fecho do pedido e o consequente fecho da ordem de trabalho. Okay? Temos vindo a realizar algum trabalho na simplificação de processos. Isto porque manutenção é manutenção em todo lado. No entanto, se nós pretendermos ter indicadores com algum detalhe, também pode representar uma carga administrativa muito pesada. Então, a forma que nós temos de ajudar os nossos clientes é precisamente evitar que aquilo que seriam processos que teriam que ser feitos em 3 ou 4 ecrãs possam ser feitos num único ecrã e de preferência para várias entidades, por exemplo, para várias ordens de trabalho, em que eu não tenho que ir aprovar ordem de trabalho a ordem de trabalho, e eu posso num único ecrã pegar em todas as ordens de trabalho que estão a aguardar aprovação e aprová-las em bloco, por exemplo. Eu peço desculpa, eu ouvi barulho, não sei se era... Não, é barulho de fundo aqui na sala. Ok. Pronto, depois vão ter também a possibilidade de verificar que toda a aplicação está pensada para providenciar informação ao utilizador. Isto pode ser feito através de dashboards genéricos da aplicação, gerais, ou pode ser feito através de dashboards de contexto. Eu posso estar, por exemplo, na ficha de um equipamento e ter um pequeno dashboard que me mostre as últimas intervenções que foram efetuadas naquele equipamento. E se nesse mesmo ecrã eu estiver depois no contexto de um outro equipamento, o dashboard vai-me apresentar dados diferentes daqueles que estavam a ser apresentados anteriormente. Okay? E depois temos também uma outra oferta que eu vos falo mais à frente, que é o Value Keep Analytics. Em termos de manutenção, o que é que nós suportamos? Preventivas, que podem ser suportadas em intervalos de tempo, portanto a cada meio ano, a cada ano, etc. Podem ser também suportadas em contadores de utilização ou em pontos de controle de condição, embora no vosso caso eu penso que estejamos a falar mais em intervalos de tempo, correto? Peço desculpa. Repete a pergunta, Ruben. Pronto, é assim, as preventivas podem ser suportadas em intervalos de tempo, ok? Ou podem ser suportadas, por exemplo, em contadores de utilização. Os contadores de utilização o que é que são? Quilómetros percorridos por uma viatura, número de horas que um equipamento teve a trabalhar, a quantidade produzida por um determinado equipamento. No vosso caso, eu penso que estaremos mais a falar em intervalos de tempo, correto? Sim. Em mais intervalos de tempo, sim. As preventivas é. Uma vez por ano, Sim, 6 meses. Pronto, se eventualmente nós tivéssemos interesse em perceber que aquele equipamento durante aqueles 6 meses esteve com mais ou menos carga, também poderíamos alimentar as nossas preventivas com base nessa utilização. Okay? Pronto. Depois este terceiro ponto de pontos de controle de condição, eu penso que no vosso caso não se aplica. Isto basicamente o que é que significa? Significa que nós poderemos estar a monitorizar os parâmetros em que aquele equipamento está a trabalhar. Temperaturas, vibrações, ruídos, qualquer coisa desse género, e quando os limites estão ultrapassados, fazemos algo em função dessa ultrapassagem de valores. Okay? Que penso que não é adaptável ao nosso processo. Não, no nosso caso sim, porque a gente também tem um controle em termos de temperaturas, em que vamos recebendo do servidor com o qual os terminais comunicam, quando há um determinado ecrã que está definido um limite, uma temperatura, quando é ultrapassado é gerado um alerta. Sim. Pronto, nós aqui temos 2 níveis em termos de alertas, quer para os limites mínimos, quer para os máximos. Existem os limites de aviso, que estão aqui representados por este pontilhado azul, ok? E existem depois os limites de ação. E o que é que isto vai significar? Primeiro nós devemos definir qual é que é o nosso limite e qual é que é a frequência que consideramos admissível. Ou seja, se eu tiver um pico de temperatura ao longo de uma semana, se calhar eu não me vou preocupar. Já se aquele aumento de temperatura ocorrer de forma mais continuada, então eu posso ter que fazer alguma coisa.
Se forem ultrapassados os limites de aviso, a aplicação gera notificações por e-mail que envia para os utilizadores que estiverem definidos. Okay? Se forem ultrapassados os limites de ação, além da notificação por e-mail, é logo criada uma ocorrência, por forma a que seja resolvido aquele problema e não tenhamos que entrar aqui numa corretiva. Okay? Pronto, nas corretivas poderemos montar vários fluxos. O primeiro, já falámos um bocadinho, é pedido do utilizador daquele equipamento ou do responsável daquele equipamento, ou então podem ser criadas diretamente pelos técnicos. Isto significa o quê? Que se eu posso ter um técnico, inclusive, que está a fazer uma preventiva, e se ele detectar qualquer problema que não faz sentido ser resolvido no âmbito daquela preventiva, ele pode diretamente criar uma corretiva. Okay? Portanto, não tem que passar por um pedido de intervenção. Esta criação de ordens de trabalho diretamente pelos técnicos está também disponível no seu smartphone. Okay? Portanto, se tiverem a app, eles podem diretamente no smartphone criar uma ordem de trabalho que depois pode vir a ser desempenhada por ele ou por um outro colega qualquer. As corretivas podem existir de forma independente, portanto, não estando associadas a avarias ou estarem associadas a avarias. A diferença aqui, basicamente, é que se estiver associado a avarias, contabiliza para determinados indicadores, nomeadamente o MTBF. Se não tiver uma avaria associada, no máximo, estamos a gerar disponibilidade ou indisponibilidade daquele equipamento. Okay? Tudo isto poderá ser depois tipificado e disponibilizado em indicadores, sendo que no caso das avarias, a tipificação pode ser mais do que o tipo da avaria. Portanto, nós poderemos identificar sintomas, causas e ações associados a uma avaria. Se no futuro aqueles sintomas vierem a surgir, andamos para trás, percebemos se eles já aconteceram no passado, quais é que foram as causas que levaram ao seu surgimento e quais é que foram as ações que nós tomamos para resolver aquele problema. Okay? Isto é obviamente opcional, não tem que ser preenchido. Pronto, as preventivas e corretivas estão disponíveis para diversos objetos. Um deles são as localizações. Okay? Portanto, eu poderia ter cada cliente, estas localizações têm uma estrutura em árvore, eu poderia ter cada cliente como um nó, um ramo da minha árvore, depois estar dividido, por exemplo, a SONAI, depois dentro da SONAI eu tenho vários espaços, dentro de cada um dos espaços posso ter pisos, posso ter áreas, aquilo que eu entender, e depois posteriormente passo então a ter os equipamentos. Okay? As localizações têm ainda um outro papel, que é, imaginem que eu quero registrar um pedido ou uma ordem de trabalho para um equipamento, mas naquele momento não consigo identificar qual é que é o equipamento. Então eu poderia criar esse pedido à localização e dizer que me estou a referir ao painel que está no corredor 3. Okay? Posteriormente, quando alguém identifica o equipamento, aí sim vamos colocar essa informação na ordem de trabalho e não realizá-la à localização. Okay? Os equipamentos podem ter também uma árvore de equipamentos. Okay? Portanto, eu posso ter um equipamento principal que depois está dividido nos diferentes elementos que o compõem. Por exemplo, no vosso caso, eu penso que possa ter um painel e esse painel pode depois ter um ecrã, ter uma placa de comunicações, qualquer coisa desse género. Sim, no nosso caso, por exemplo, na Sonai, um equipamento tem, por norma, 3 ou 4 ecrãs e tem um computador e tem uma série de dispositivos no interior. Ou seja, que faz sentido termos essa árvore, ou seja, identificar um diretório, que é como a gente identifica o equipamento, é um diretório, que contém entre 3 a 4 ecrãs. Pronto, e aí sim, termos isso para nós faz ainda mais sentido quando nós poderemos ter troca de partes do equipamento. Okay? Ou seja, se eu vou a um equipamento principal e substituo um dos painéis que lá está, então aquilo que eu posso fazer é uma desmontagem do equipamento anterior e uma montagem do novo equipamento. E eu, para poder realizar essas operações, aquele painel tem que ter um código que o identifica, okay? E que está subordinado a um equipamento pai. Okay? Depois, acrescentamos ainda duas outras figuras que são as rotas. O que é que as rotas me permitem fazer? Imaginem que num determinado espaço eu tenho 10 equipamentos. Em vez de dizer que o equipamento A está sujeito à preventiva 1 e o B também e o C também e por aí fora, eu posso agregá-los numa rota e dizer que todos os equipamentos que estão nesta rota vão ser intervencionados no âmbito desta preventiva. O que é que isto me permite? Permite inclusive gerar uma única ordem de trabalho
que me vai suportar a intervenção naqueles 10 equipamentos. Claro que depois o técnico deve dizer que gastou 2 horas com o equipamento A, 3 horas com o equipamento B, até para eu ter os custos diferenciados por equipamento. Mas em termos de gestão do sistema, fica mais simples do que se eu tivesse que estar a fazer isto equipamento a equipamento. Estas rotas não querem dizer que os equipamentos tenham que ser todos iguais, ok? Desde que o comportamento que a manutenção vai ter para esses equipamentos seja o mesmo, e eu posso ter equipamentos que não são da mesma marca, não são do mesmo modelo e até podem nem sequer ser da mesma família, se assim o entendermos, ok? Eu depois mostro também no sistema de que forma é que tudo isto se articula. Pronto, em termos de sistema e de plataforma, nós estamos suportados em listas e eu depois vou-vos mostrar de que forma é que estas listas podem ser configuradas, mas ficam já com a ideia de que nós poderemos criar novas colunas, podemos remover colunas destas listas se não fizerem sentido para nós, podemos criar formatações, agrupamentos, etc. Todas estas listas permitem a exportação para outros formatos, nomeadamente para o Excel, ok? Portanto, toda a informação que eu pretendo analisar da aplicação, se a conseguir obter a partir de uma lista, pode ser exportada para Excel e pode ser depois tratada nesse formato. É também com base nestas listas que eu vou criar os meus dashboards. Okay? Estes dashboards são dashboards que, desde que o utilizador tenha um nível de permissões que o permita fazer, são completamente configuráveis e, portanto, tudo o que eu conseguir colocar numa lista, posso depois ter acesso também num dashboard, ou através do formato lista, ou através de gráficos, se assim o entender. Okay? Os próprios ecrãs são configuráveis. Eu disse-vos há pouco que nós poderíamos ter uma implementação do Value Keep, que é a implementação da Add-on Media. Porquê? Porque nós poderemos criar novos campos, disponibilizar esses campos diretamente no interface, ou então, se tivermos lá detalhe a mais, poderemos remover do interface tudo aquilo que não são campos obrigatórios para nós. Okay? Portanto, desta forma conseguimos ter uma implementação muito mais limpinha e que só tenha aquela informação que é necessária para a vossa atividade. Okay? Isto é feito sem necessidade de programação, é efetuado diretamente na plataforma e depois mais à frente eu mostro também de que forma é que isto é feito. É possível fazê-lo desde que o utilizador, mais uma vez, tenha permissões para o fazer. Okay? Pronto, os próprios relatórios são também eles editáveis e nós poderemos ou partir de um relatório já existente e fazer as nossas alterações ou partir de uma folha completamente em branco e criar os nossos relatórios da forma que entendermos. Isto significa que nós não temos que ter licenciamento adicional para o desenho dos nossos reportes. Okay? Isto, mais uma vez, é efetuado diretamente sobre a plataforma e desde que vocês tenham formação para o fazer, é algo que é feito de forma muito simples. Pronto. Mais recentemente, lançamos na nossa oferta também o Value Keep Analytics. O que é o Value Keep Analytics? Existe aqui uma norma, que é a 15341/2007, que define quais é que são os indicadores que nós devemos manter em termos de manutenção. Com esta oferta do Value Keep Analytics, nós disponibilizamos dashboards em Power BI que já cobrem neste momento cerca de 85% dos indicadores que a norma define que devemos tratar. Ok? Portanto, com esta oferta, vocês não têm trabalho nenhum adicional para a obtenção destes indicadores. A única coisa que temos que fazer é configurar o Value Keep Analytics para se ligar à vossa instalação e a partir desse ponto têm a possibilidade de obter estes indicadores. O que é que isto também me permite? Permite que, se eu pretender, outras entidades ou outros elementos da organização possam ter acesso aos dados do Value Keep sem terem que estar licenciados na aplicação. Okay? Ou seja, imaginem que vocês têm alguém na organização que apenas tem que fazer consultas sobre o estado de um determinado contrato. Então, em vez de termos que o licenciar no Value Keep, poderemos dar-lhe acesso apenas ao Value Keep Analytics, que tem um custo único, independentemente do número de utilizadores, e sempre que esse utilizador tiver que controlar a execução daquele contrato, pode-se ter a partir do Value Keep Analytics. Okay? Pronto, na mobilidade, eu disse-vos que nós tínhamos uma aplicação. Em boa verdade, isto não é uma aplicação, mas sim 4 aplicações dentro de uma. O utilizador vai ter acesso às aplicações que lhe estiverem atribuídas. É muito raro nós termos um utilizador que tenha estas 4 aplicações atribuídas, até porque elas têm funções diferentes. O que é que aqui temos?
Temos esta área amarela, portanto, aquilo que define as áreas são estas cores que aqui estão. Nesta área amarela, nós temos a possibilidade de fazer a inventariação dos nossos ativos. Okay? É isto que me vai permitir, a partir do dispositivo móvel, tirar logo uma fotografia ao equipamento, caracterizá-lo, dizer qual é que é a sua descrição, qual é que é a marca, modelo, número de série, e inclusive posso criar códigos de barras, NFC ou RFID diretamente a partir da aplicação e afixá-los no equipamento. Se o equipamento já tiver um código de barras afixado, eu posso associar aquele código de barras ao equipamento que eu acabei de criar. Ok? Ok. Pronto, eu depois mostro-vos isto com mais detalhe. Nesta área vermelha temos então a área para o responsável de manutenção, que vai poder aprovar trabalho que entretanto tenha sido reportado pelos técnicos, vai poder atribuir ordens de trabalho a esses mesmos técnicos, que é este ecrã que está aqui em cima, consegue fechar ordens de trabalho e também ter algumas explorações diretamente no seu smartphone. Nesta área laranja, temos a possibilidade de criação de pedidos, ok? Portanto, o vosso cliente nem sequer tem que ter um computador para vos poder colocar um pedido na plataforma. Basta-lhe ter a aplicação instalada no seu smartphone. Já agora, neste momento, a aplicação está disponível para Android e para Windows 10. Já temos uma versão em iOS, mas que neste momento apenas suporta o trabalho dos técnicos, ok? Mas agora, brevemente, penso que ainda durante este mês, teremos também a aplicação para iOS a suportar todas estas funcionalidades, ok? Nesta área verde, o que é que temos? Temos a área para o técnico, em que ele pode consultar uma ordem de trabalho, ter acesso a todas as tarefas que têm que ser realizadas para aquela ordem de trabalho e reportar depois mão de obra, consumo de materiais, outros custos que possam existir, classificar uma avaria, no caso de termos uma avaria associada àquela ordem de trabalho, realizar pedidos de material, por exemplo, se não tiver o material necessário para realizar a intervenção, etc. Esta aplicação pode funcionar de forma offline. Okay? Portanto, nós não temos, a partir do momento que usamos a aplicação, nós podemos sincronizar a aplicação e recebemos a informação de tudo aquilo que são as ordens de trabalho que temos que fazer, por exemplo, vamos para o terreno, não estamos preocupados se temos ligação de dados ou não. Se a aplicação estiver configurada para sincronização automática, quando tiver ligação de dados, sincroniza os dados, quando não tiver ligação de dados, entra em modo de funcionamento offline e nós poderemos fazer tudo aquilo que entendermos através dessa forma. Okay? Pronto, passando então para a demonstração da solução. Eu vou, se calhar, fazer login com um utilizador que não pertence à manutenção e, portanto, que a única coisa que vai fazer é colocar um pedido à manutenção e depois, posteriormente, dar seguimento a esse pedido e vermos de que forma é que tudo isto se processa. Está bem? No vosso caso, poderíamos não ter, no caso do cliente Sonai, a colocação dos pedidos diretamente na plataforma, no entanto, esses pedidos podem inclusive chegar aqui, desde que a Sonai nos permita obter essa informação de forma automática através do Web API. Okay? Portanto, este utilizador, depois vão ver que quando eu fizer login com outro utilizador, que ele tem um nível de permissões diferente, portanto aqui até só me deixa selecionar uma empresa, os outros utilizadores vão ter acesso a mais organizações, e este utilizador, mesmo não pertencendo à manutenção, sendo um utilizador com um acesso muito simples, eu disponibilizei aqui um pequeno dashboard. Isto não é obrigatório, ok? Estes dashboards são mostrados sempre que estiverem configurados como uma tarefa de arranque, ok? E neste caso, aquilo que eu disponibilizo é uma lista com todas as ocorrências que ainda não foram resolvidas. Isto para quê? Para evitar que o cliente esteja a colocar um pedido quando já algum outro colega colocou esse mesmo pedido. Ou seja, imaginem que nós temos, sei lá, um segurança ou qualquer coisa do género que passa por um dispositivo e verifica que aquele dispositivo não está a funcionar. Se um outro colega no turno anterior já tiver reportado o mesmo problema, quando ele entra na aplicação, tendo acesso àquilo que são os pedidos que nós ainda não resolvemos, estamos logo a limitar que nos seja criado um pedido em duplicado. Okay? Isto consegue-se não só a partir do dashboard, como também sempre que eu tento aceder aos meus pedidos à manutenção. Nestes pedidos, eu sou então, é-me exibida esta lista, ok?
esta lista é um daqueles exemplos em que nós temos aqui alguma informação, mas se eu pretender ter agora aqui informação adicional, basta-me selecionar aqui a opção de colunas e reparem, eu tenho aqui o estado do pedido, o número desse pedido, uma descrição, a prioridade, qual é que é o seu tipo, o código do equipamento e a descrição. Imaginem que eu queria fazer uma pesquisa por número de série, por exemplo. Então, a única coisa que tenho que fazer é, aqui nesta área de colunas, procurar onde é que existe o meu número de série, mostra-me que existe aqui no ativo, mas, além disso, eu queria ter também disponível nesta lista a marca do equipamento. Então, a marca já não está disponível diretamente no ativo, existe sim uma tabela de marcas a que está associado, e eu navego para essa tabela de marcas, vou colocar aqui a descrição da marca, mas até não quero que apareça com este nome, mas sim com a designação marca. Ok? Faço esta alteração, faço aplicar e passo a ter naquela mesma lista que tinha inicialmente aqui a indicação do número de série do equipamento e da marca associada ao equipamento. Se agora pretendesse, por exemplo, ter o número de série logo aqui no início da lista, então basta-me arrastá-lo para esta zona, a marca também, e crio a lista conforme entenda. Se pretender a qualquer momento exportar esta informação para Excel, tenho aqui a possibilidade de o fazer ou para qualquer outro destes formatos. Okay? Além disso, estas listas permitem-me ainda fazer filtros. Ou seja, se eu agora quisesse aqui procurar tudo aquilo que está relacionado com ruído, basta-me fazer este filtro e o sistema vai-me filtrar os registros para tudo aquilo que foram pedidos com este descritivo. Okay? Pronto, e isto é possível não só nas colunas que já cá estavam, como também nas colunas que eu, entretanto, criei. Portanto, eu agora poderia fazer aqui também um filtro por marca, se assim o entendesse. Okay? Pronto, se não encontrar o problema que pretendo reportar, posso então proceder à criação do pedido. Neste ecrã de criação do pedido, nós temos aqui algumas particularidades da plataforma. A primeira está relacionada com este asterisco vermelho que verificamos aqui em alguns campos. Portanto, isto são campos que são campos obrigatórios. Significa que ninguém vai conseguir colocar uma ocorrência enquanto os campos não estiverem preenchidos. No entanto, também temos aqui campos que aparecem logo automaticamente preenchidos. Pronto. O número da ocorrência é um sequencial. Posso ter sequências definidas ou não, ou alguém ter que introduzir aqui o código manualmente. Depois tenho aqui o requisitante que, por defeito, assume o utilizador que fez login naquele momento, ok? Mas eu poderia agora contrariar, porque quem me reportou o problema não foi o utilizador que está a fazer login, mas sim um outro qualquer. E depois tenho aqui, por exemplo, o nível de prioridade, que para nós assume alguma importância. Isto porquê? Neste momento eu estou a criar um pedido com prioridade baixa e o sistema diz-me que ele deveria estar resolvido até dia 9. Já se eu agora alterar aqui a prioridade do pedido para alta, o sistema diz-me que ele deveria ser resolvido ainda durante o dia 2. Okay? Isto é configurável, são vocês que definem em função dos níveis de prioridade qual é que é o SLA que nós nos comprometemos a cumprir. Esta prioridade é a prioridade de quem pede, e já sabemos que para quem pede é sempre tudo urgente, não é? Portanto, quando formos avaliar este pedido, vamos ter a possibilidade de contrariar esta prioridade e aquela que nós atribuirmos é a que vai ter validade e não esta que aqui está definida. Okay? Pronto, o que é que eu aqui deveria então fazer? Dar aqui indicação de qual é que é o problema, por exemplo, imagem com falhas, não interessa para o caso, e depois deveria identificar qual é que é o equipamento. No equipamento, eu posso... Eu não sei se tenho aqui alguma coisa de ecrãs ou monitor. Deixe-me ver. Bem, não tenho nada. Tenho aqui esta câmara, por exemplo. O que é que o sistema está aqui a fazer? Reparem que quando eu começo a escrever, ele vai-me mostrando as diferentes possibilidades que existem para esta string que eu acabei de colocar. E esta busca é feita não só por código, como também por descrição. Okay? Portanto, filtra-me os registros. Só são aqui apresentados os registros para os quais este utilizador consegue registar informação. Okay? Portanto, se eu for agora para a tal câmara que tínhamos há pouco, que era esta, o sistema valida que efetivamente este utilizador pode colocar um problema para aquele ativo, mostra-me onde é que ele está, por exemplo, e eu depois poderia colocar aqui alguma informação. Okay? Se não fosse este o tipo de ocorrência, por exemplo, basta-me selecionar aqui e dizer qual é que é o tipo que eu quero selecionar.
Todos estes campos que têm aqui este símbolo, significa que estão suportados em tabelas. Estas tabelas são tabelas que são criadas em função daquilo que são as vossas necessidades. O que é que isto me permitiria, por exemplo, fazer? Eu poderia dizer que tudo o que são ocorrências do tipo equipamentos são direcionadas para um centro de trabalho ou para um responsável, tudo o que são problemas com a manutenção, por exemplo, poderia ir para um outro responsável. Okay? O que é que este utilizador tem ainda a possibilidade de fazer? Tem a possibilidade de colocar aqui observações com um texto livre e tem também a possibilidade de colocar anexos. Os anexos, aqui eu parto do princípio que tenho já os anexos previamente no meu computador. Se estivesse a colocar este pedido através da aplicação móvel, eu tinha a possibilidade de usar a câmara do smartphone para tirar uma fotografia, por exemplo, e anexá-la diretamente àquele pedido. Este pedido, se eu fizer agora criar, vai ser criado neste estado, a aguardar aprovação, ok? Mas estes estados são completamente configuráveis. Portanto, vocês é que dizem qual é que é o nome dos estados e qual é que é o fluxo porque estes pedidos vão passar. Por defeito, nós temos o aguarda aprovação, aprovado, em curso, executado e fechado, mas pode ser qualquer fluxo. O nosso cliente que tem mais estados é o Hospital da Luz, que tem 20 e tal estados associados a uma ocorrência, mas temos, por exemplo, um cliente em Espanha que só tem 2 estados, aberto e fechado, e não tem nada mais. Okay? Pronto. Eu vou agora criar este pedido e, neste momento, poderia estar a enviar uma notificação para o responsável por este equipamento, dando-lhe nota de que tenho um novo pedido para responder. Okay? Com este utilizador, ainda poderia vir aqui ao seu dashboard ou à sua lista de ocorrências e, se eu atualizar agora aqui a informação, tenho aqui um novo pedido que foi criado com a data de hoje. Okay? Pronto. Para dar seguimento a este pedido, eu vou então terminar a sessão com este utilizador. Vou fazer login com um utilizador que já tem outro tipo de responsabilidades. Reparem naquela questão que eu vos disse inicialmente, este até já tem acesso a mais empresas e também para este eu criei aqui um dashboard, um exemplo com um dashboard. Este dashboard já tem uma configuração ligeiramente diferente. O outro só tinha um separador dentro do dashboard e eu aqui tenho vários. Se eu só pretendesse que me fosse apresentada a informação dos custos, então não deveria fazer isto, não deveria ter vários separadores dentro do mesmo dashboard, mas sim ter diferentes dashboards que depois poderiam estar configurados como tarefa de arranque ou não. Okay? Pronto. E estes dashboards, o outro utilizador não os poderia alterar. Nós aqui poderemos ter ligações para o menu, poderemos ter gráficos, poderemos ter grelhas. E agora imaginem, eu estou aqui nos meus custos por localização e tenho aqui 4 tipos de custos. Despesas, consumos, mão de obra e outros custos. Já aqui nos meus custos por família de equipamentos, só tenho o total dos meus custos. Se eu agora pretendesse ter os custos também divididos por estas 4 rúbricas, aquilo que poderia fazer seria aceder às propriedades deste dashboard, editar o gráfico. Claro que o utilizador tem que ter um nível de permissão que lhe permita fazer isto, não só para editar o dashboard, como depois para alterar as definições da lista. Vou aqui a esta área de definição e vou dizer que quero ver então despesas, consumos, mão de obra, não quero ver o valor total, quero ver isto como um gráfico de barras e não de colunas e quero ter aqui uma legenda, exemplo do que tenho neste gráfico aqui atrás. E se pretendesse, poderia ainda depois ter acesso a mais uma série de informações do gráfico. Faço guardar, aceitar e o gráfico é reconfigurado neste momento para aquela alteração que eu acabei de efetuar. Okay? No final, eu poderia guardar ou guardar e partilhar. O guardar, guarda esta alteração apenas para mim. O guardar e partilhar, eu digo com que utilizadores ou com que perfis é que quero partilhar esta alteração. Tendo em consideração que aquilo que eu estou a partilhar é o esquema do dashboard e não os dados. Ok? Portanto, se o utilizador com quem eu partilhei este dashboard não tivesse acesso, por exemplo, a esta localização, então ele iria ter exatamente o mesmo dashboard, mas sem consultar esta informação desta localização. Okay? Só lhe apareceriam aquelas que tem ao seu cargo. Okay? Pronto, nestes dashboards que aqui estão, eu tenho a possibilidade de ter aqui mais algum detalhe acerca do que é que representa cada uma destas barras, mas não consigo interagir com os dados que aqui estão por trás. Já se vier aqui este separador de aprovações, eu defini que este utilizador tinha à sua responsabilidade a aprovação de pedidos, de ordens de trabalho, de preventivas e também de planos de manutenção. E aqui reparem, voltando a ter aqui novamente este símbolo, significa que eu vou poder interagir diretamente com este registro que aqui está. E então, a partir daqui, eu posso navegar para este registro,
estou a ver o mesmo pedido que foi colocado há pouco pelo outro utilizador. No entanto, como eu tenho um nível de responsabilidade diferente, já me aparecem aqui outras informações, nomeadamente, por exemplo, aqui o nível de prioridade, que quem colocou o pedido disse-me que a prioridade era alta, mas eu agora vou contrariar e vou dar indicação de que é baixa. Okay? Pretendo, então, criar uma ordem de trabalho com esta informação. O sistema está configurado para sempre que eu tenho uma ocorrência do tipo manutenção, sugere-me a realização de uma corretiva. Estes tipos de ordem de trabalho são também configuráveis. E eu poderia ter aqui um fornecedor, no caso da manutenção não ser efetuada por mim. Tenho aqui a indicação de quem é que é o centro de trabalho, o responsável, o plano de manutenção por defeito também para este tipo de ocorrência, se quer atribuir a alguém ou não. Se não atribuir a ninguém, vai ser atribuído ao responsável do centro de trabalho. E agora posso então modificar o estado. Quando eu acedo aqui à modificação de estado, o sistema apresenta-me estas 4 opções. Porquê que estas 4 opções são apresentadas? Se formos consultar aqui os nossos estados de entidade, aquilo que verificamos é que eu tenho aqui os meus pedidos. Os pedidos têm um estado inicial que é o aguarda a aprovação, ok? Que era aquele que estava a aparecer há pouco. Porquê? Porque está aqui configurado para ser o estado inicial dos pedidos de manutenção, ok? E depois eu defino também aqui que do estado aguarda a aprovação, ele pode passar para qualquer um destes estados, ok? Se eu não quisesse que um pedido que está a aguardar aprovação pudesse passar diretamente para em curso, basta-me eliminar daqui esta entrada e a partir deste momento ele já só me apresenta estas 3 possibilidades e não as 4 que eu tinha aqui. Okay? Se eu fizer gravar, obviamente, nesta alteração. Okay? Portanto, tudo isto é configurável. Vocês é que definem quais é que são os estados, porque pretendem que determinada entidade passe, quais é que são os nomes que lá tem e de que forma é que nós poderemos andar aqui a fazer estas transições de estado. Já agora, quando estamos aqui num pedido e o vamos dar como cancelado ou como pendente, poderemos ter ainda a possibilidade de indicar o porquê da passagem a esse estado. Okay? Ou seja, eu poderia dá-lo como cancelado porque já tenho um outro pedido para resolver o mesmo problema, poderia dá-lo como pendente porque estou a aguardar um orçamento ou porque estou a aguardar material, mas deveria dar esse feedback ao utilizador que colocou o pedido inicialmente. Okay? No nosso caso, eu poderia ainda consultar aqui as observações que foram colocadas, ver também os anexos que foram associados por aquele utilizador. Esta visualização de anexos não depende do value keep. Okay? Nós sugerimos que os anexos sejam normalmente em formato PDF ou em formato imagem, mas podem ser de qualquer tipo. Claro que se alguém me colocar aqui um desenho técnico, um CAD, por exemplo, eu só vou conseguir visualizar aquele anexo se tiver um visualizador de CAD instalado na minha máquina. Okay? Pronto, no nosso exemplo não queremos alterar nada disto e, portanto, aquilo que eu vou fazer é modificar o estado deste pedido e dá-lo então como aprovado. Pronto, neste momento o sistema dá-me também a possibilidade, como eu disse que quando aprovo um pedido posso também criar uma ordem de trabalho, ele dá-me aqui a possibilidade de identificar qual é que é o estado da ordem de trabalho que eu pretendo criar. E eu posso colocá-lo logo em curso e significa que vou passar esta ordem de trabalho diretamente para um técnico. Reparem que se formos consultar novamente as nossas entidades, ocorrências, que neste caso estariam disponíveis aqui, por exemplo, pedidos de manutenção, ocorrências, o pedido foi alterado de estado, está já neste momento como em curso, ok? Porquê? Porque embora eu tenha aprovado, eu disse que a ordem de trabalho estava já em curso e tenho definido nos meus estados que quando uma ordem de trabalho é colocada em curso, altera também o estado do meu pedido para em curso. Okay? O utilizador que fez o pedido inicialmente, se fosse agora consultar os seus pedidos, verificava que já tinha uma ordem de trabalho que está neste momento em curso e, portanto, que irá resolver o problema que tinha sido colocado. Antes de passarmos aqui só para a continuidade da demonstração, nós temos a possibilidade aqui nos dashboards, além de apresentarmos informação, de termos aqui também entradas de menu. Okay? Se eu agora selecionar aqui este explorador de ativos, é exatamente a mesma coisa que vir aqui à minha entrada de ativos e selecionar esta opção que aqui está.
No nosso menu, além de nós podermos ter estes agilizadores, no menu também temos a possibilidade de criar aqui os nossos favoritos, ok? Em que eu posso a qualquer momento remover opções dos favoritos ou adicionar opções aos meus favoritos. O sistema marca-me também aqui quais é que foram as opções utilizadas mais recentemente e depois no nosso menu eu tenho também a possibilidade de escrever aqui qualquer coisa nesta área de pesquisa e o sistema vai mostrar só as entradas que tiveram origem neste texto que eu acabei de escrever, ok? Portanto, eu não tenho que estar aqui à procura do menu sempre que quero utilizar alguma das opções. A ordem de trabalho foi criada. Eu depois vou-vos mostrar mais à frente de que forma é que nós reportamos alguma coisa sobre esta ordem de trabalho, mas antes disso ia-vos mostrar então de que forma é que os nossos ativos podem estar organizados, ok? Eu disse-vos que nós poderíamos ter aqui, cada uma destas entradas poderia ser, por exemplo, um cliente, ok? E dentro deste cliente ele ter aqui diversas localizações. Em determinado momento começamos então a ter aqui os nossos equipamentos, ok? Estes equipamentos podem ser equipamentos simples, como é o caso destes que eu aqui apresento, ou se formos, por exemplo, consultar esta entrada que eu aqui tenho na lista, verificamos que existem aqui equipamentos que o sistema me diz que tem mais 2 subequipamentos associados, ok? Portanto, se eu expandir aqui esta árvore, verifico que tenho subequipamentos dentro de um mesmo equipamento. Se agora pretendesse dividir esta plataforma em mais subequipamentos, a única coisa que tenho que fazer é criar um novo ativo subordinado a este ativo inicial que eu aqui tinha. Está bem? Portanto, nós poderemos ter os níveis virtualmente ilimitados, dependendo do nível de detalhe que queremos trabalhar. Antes de avançar, gostava só de vos mostrar aqui algumas particularidades relativamente aos equipamentos. Eu estou agora a consultar aqui a ficha de um ativo, ele pode ter logo aqui uma imagem associada, se assim entendermos. Tem a marca, modelo, família, o número de série, por exemplo, mas eu poderia ter aqui campos que para mim não fazem sentido. Então, quando isso acontece, se eu pretender simplificar a utilização deste ecrã, desde que o utilizador tenha um nível de permissões que o permita fazer, ele vai poder aceder à edição da vista. Nesta edição da vista, o que é que eu posso fazer? Posso, por exemplo, retirar daqui informação do fabricante que não me interessa. Ou então, retirar toda a informação de compra e garantia também não é algo com que me quero preocupar. E agora posso, por exemplo, pegar aqui dos meus indicadores e passá-los para este lado. Okay? Portanto, vocês têm total controlo sobre aquilo que é apresentado nos ecrãs. E, além de fazer isto que eu acabei de fazer agora, podem também selecionar outros campos que lá estivessem disponíveis ou que tivessem sido criados e disponibilizá-los no interface como se fosse um outro campo que tivesse sido criado por nós no desenvolvimento da aplicação. Agora reparem, eu acabei de criar aqui uma validade da inspeção periódica obrigatória. Claro que eu poderia fazer isto, mas isto sendo um campo que faz mais sentido para as viaturas ligeiras, por exemplo, o que fazia sentido não seria fazê-lo desta forma, mas sim tratá-lo a partir de características. Okay? Eu tenho aqui este compressor. Se aceder aqui a este separador de características, aquilo que me vão aparecer são as características que fazem sentido para equipamentos desta família. Okay? E, portanto, quando são atributos que não são gerais para todos os equipamentos, mas apenas para um determinado subtipo de equipamentos, eu devo tratá-los a partir das características. Okay? Portanto, penso que isto consegue cobrir as necessidades de caracterização que vocês têm dos equipamentos, certo? Sim, sim. Pronto, se eu estiver a falar demasiado rápido ou se estiver a avançar... Está ótimo. Ou seja, importante para vocês, digo. Pronto, o que é que poderemos ainda ter aqui? Além das características, poderemos identificar quais é que são os subexcelentes, ou seja, os spares que eu tenho para a manutenção daquele equipamento. E porquê que isto pode de alguma forma ser importante? Quando eu tenho que fazer a substituição de uma parte do equipamento, ou a utilização de uma parte do equipamento, a substituição, em vez de eu estar à procura em todas as placas de determinado tipo, o sistema pode-me limitar e apresentar logo aquilo que está definido como uma peça subexcelente para aquele equipamento. Okay? Pronto, nestes ecrãs poderemos ter sempre aqui disponíveis os nossos dashboards. A partir do momento que eu disponibilizo um dashboard, posso fechar e entrar novamente neste ecrã e, aliás, posso mostrá-lo a partir daqui
eu fecho o meu ecrã e entro novamente, e a partir do momento que o disponibilizei, ele está aqui sempre disponível. E reparem, este dashboard que aqui está é um exemplo daquilo que eu vos falava no início, que é, está-me a mostrar aqui informação acerca da disponibilidade ou indisponibilidade deste equipamento para este equipamento. Se eu agora fosse consultar um outro equipamento qualquer, teria o mesmo gráfico, mas obviamente e necessariamente com dados completamente diferentes. Okay? Da mesma forma que estes dashboards que eu aqui vos tinha mostrado inicialmente eram personalizáveis, também este que eu aqui estou a mostrar é perfeitamente configurável, okay? E que eu posso agora, por exemplo, reduzir ao tamanho deste ecrã que aqui está, posso aumentar isto de tamanho, por exemplo, e a partir do momento que guardo, fico com esta configuração de dashboards definida. Okay? Pronto. Para uma corretiva, poderia ser aquele fluxo, portanto, colocação de um pedido, aprovação do pedido e dar origem a uma ordem de trabalho corretiva. Antes de vos mostrar de que forma é que nós registamos os dados, poderíamos então falar um bocadinho acerca das preventivas. Nas preventivas, há uma série de coisas que temos que configurar antes de termos as nossas ordens de trabalho. A forma como nós estamos organizados é, existem tarefas, essas tarefas são agregadas em planos, e quando temos um ou mais planos com uma calendarização definida, estamos então face a uma preventiva. Okay? Eu vou usar aqui um exemplo de uma preventiva que eu já tinha criado, em que basicamente estou a dizer o quê? Atribuo-lhe uma descrição, digo qual é que é o equipamento, ou se pretendesse tratar vários equipamentos no âmbito desta preventiva, bastava-me indicar aqui a rota de equipamentos e não o equipamento em si. Digo depois qual é que é o tipo de ordem de trabalho que vai ser criada. E isto porquê? Qualquer intervenção com um caráter regular pode ser montado no Value Keep como uma preventiva. No entanto, se eu pretender, por exemplo, fazer logo a divisão entre aquilo que são preventivas normais e preventivas de inspeção, por exemplo, eu poderia criar aqui um novo tipo de ordens de trabalho. Para quê? Desta forma, conseguia logo perceber no final de um período quanto tempo é que gastei com preventivas e quanto tempo é que gastei com inspeções. Okay? Se não o fizesse, teria que ir depois ao nível de detalhe da tarefa, se assim o entendesse. Digo depois também qual é que é a prioridade que eu atribuo à realização destes trabalhos. Para quê? Para o cálculo do SLA associado à realização, e posteriormente vou então indicar quais é que são os planos de manutenção que devo realizar. Reparem que na definição dos planos de manutenção, nós temos aqui um plano de manutenção que eu chamei plano de manutenção mensal, e vamos ter também aqui presentes todas as tarefas que devem ser realizadas no âmbito deste plano de manutenção. Claro que isto não tem que ter este nível de detalhe. Nós temos alguns clientes que têm na descrição manutenção mensal e nas tarefas têm uma única linha que diz também manutenção mensal. E depois o detalhe do que é a manutenção mensal pode estar, por exemplo, como um PDF associado a este plano de manutenção. Nestas tarefas, além de nós indicarmos o que é que vamos fazer, de quem é que é a responsabilidade, quanto tempo é que está previsto demorar, etc., poderemos ter também logo a definição de quais é que são os materiais que vamos substituir em cada momento. Okay? Além das tarefas de reporte de tempos, poderemos ter ainda checklists, okay? Checklists de verificação que podem ter os tipos de dados que entendermos. Neste caso eu tenho conforme ou não aplicável. Estou ainda a dizer que sempre que o técnico der indicação de que está não conforme, ele deve obrigatoriamente indicar-me o porquê de não estar como conforme, okay? E posso ainda dizer que, por defeito, o sistema vai considerar o conforme, e assim sendo, o técnico só tem que selecionar aquilo que não está conforme para fazer o seu registro. Okay? Estes planos vão ter uma determinada calendarização, okay? Que está aqui definida como periodicidade. A minha primeira linha vai ter uma periodicidade semanal e vai ser realizada todas as semanas. Se fosse a cada 15 dias, por exemplo, bastava colocar aqui uma periodicidade de 2 semanas. E já se olharmos aqui para a segunda linha, eu tenho então uma periodicidade mensal. O período mínimo que nós suportamos é a diária. Okay? E mesmo na diária, isto é utilizado muito poucas vezes. Tradicionalmente, tudo aquilo que tem uma frequência muito curta, o que nós fazemos é criar uma ordem de trabalho permanente, ou seja, uma ordem de trabalho que está sempre aberta,
Normalmente ela só é encerrada no final do mês ou no final do ano, ou o que quer que seja, e vamos reportando custos sempre àquela ordem de trabalho. Não andamos aqui a criar ordens de trabalho todos os dias ou todas as horas. Okay? Portanto, penso que isto também se adapta àquilo que são as vossas necessidades. E eu posso, inclusive, dizer, imaginem que tenho um determinado espaço que só funciona de segunda a sexta-feira. Então eu posso dizer coisas deste género, que terá uma frequência mensal e ocorre no primeiro sábado em que o sistema conseguir efetuar aquela projeção. Okay? Esta projeção vai ser efetuada tendo em consideração aquilo que tivermos aqui definido no agendamento. Por ordem de trabalho executada, que é o cenário mais normal, aquilo que o sistema vai fazer é calcular uma projeção com base na realização da anterior. Ou seja, imaginem que eu tinha que fazer uma intervenção a cada 6 meses. No período passado, não consegui fazer no 6º mês, mas sim no 7º. Então, se o agendamento for por ordem de trabalho executada, o sistema calcula-me 6 meses após a realização do anterior. Ok? E, portanto, neste caso, para o 13º mês. Se eu não pretendesse ter em consideração o que foi efetuado no evento anterior, então basta-me indicar aqui que o agendamento é fixo e o sistema calcula-me sempre 6 em 6 meses, independentemente se o evento anterior foi realizado ao 5º mês ou ao 7º, ou qualquer coisa do género. Okay? Pronto. O que é que isto me iria depois provocar? Se formos aqui consultar um outro explorador, que é o nosso explorador de ordens de trabalho, aquilo que aqui temos é uma visão que pode ser obtida ao mês, à semana ou ao dia das intervenções que estão previstas de realização. Okay? Se eu agora filtrar só para aquele equipamento que estávamos a verificar, que era a minha quinadora, aquilo que o sistema me apresenta é algo deste género, em que eu tenho uma semanal e uma mensal, depois volto a ter semanal, semanal, semanal novamente e posteriormente tenho aqui novamente semanal e mensal. Isto não tem necessariamente que ser assim. Ou seja, se o meu plano de manutenção mensal já contiver as tarefas da semanal, eu nunca deveria ter este cenário de ter aqui duas intervenções. Aquilo que eu deveria ter era realizar uma semanal e quando chegar ao período em que as duas se sobrepõem, fazer a substituição de uma pela outra. Então, se for este o vosso cenário, a única coisa que têm que fazer é, aqui na definição da preventiva, definir um critério de substituição. Okay? E dizer aqui que, por exemplo, a cada 4 ocorrências, aquilo que eu vou realizar é o mensal e não o semanal. Okay? Se eu tivesse efetuado isto, aquilo que o sistema iria fazer seria substituir a semanal pela mensal e eu nunca teria este cenário que aqui está. Okay? Isto é definido preventiva a preventiva, porque nós poderemos ter equipamentos em que os planos de manutenção se sobrepõem e outros equipamentos em que os planos de manutenção se substituem. Okay? Não sei se tem alguma questão aqui. Não, para já. Pronto. Há aqui uma questão que eu gostaria de referir, que é a forma como estas intenções passam depois para uma ordem de trabalho. Eu, neste momento, neste ecrã que aqui está, a única coisa que estou a verificar é uma intenção daquilo que deve ser realizado. Se posteriormente eu quisesse que isto passasse efetivamente a ser uma ordem de trabalho, eu deveria criar a ordem de trabalho para este evento que aqui estou a considerar. Isto pode ser automatizado, ok? Se eu aqui definir que quero que estas ordens de trabalho sejam logo criadas como aprovadas, aquilo que vai acontecer é que existe um serviço que está a ser executado no servidor, que pode ser calendarizado para, por exemplo, ser executado todas as noites, e quando chegar àqueles períodos, lança automaticamente as ordens de trabalho e já dispensa que alguém venha cá e que faça a criação da ordem de trabalho. Okay? Pronto, se nós voltarmos aqui um bocadinho atrás e se limparmos o filtro, aquilo que verificamos é que temos já aqui uma ordem de trabalho. Porque esta ordem de trabalho foi aquela ordem de trabalho que eu lancei a partir do meu pedido. Okay? Portanto, aqui obviamente eu já não tinha que fazer nada porque já tenho a ordem de trabalho criada. No máximo posso aqui consultar informação e alterar algumas informações se assim o entendesse. Okay? Pronto, depois de termos então as nossas ordens de trabalho criadas, o que é que seria necessário fazer? Começar a reportar o que é que aconteceu com aquela ordem de trabalho. Okay? Isso pode ser feito pelo smartphone, que eu vou-vos mostrar daqui a pouco, mas também pode ser efetuado diretamente aqui nesta plataforma. Isto porquê? Vamos aqui às nossas ordens de trabalho.
Okay? Nesta ordem de trabalho, nesta lista, aquilo que eu tenho são todas as ordens de trabalho que estão dentro do período que estiver definido, ou dos estados que estiverem definidos, não interessa. Se viermos aqui para as ordens de trabalho em curso, até o que eu tenho é aquela ordem de trabalho corretiva que lancei há pouco. Se eu editar esta ordem de trabalho, aquilo que o sistema me permite também fazer é imprimir a minha folha de serviço. Okay? Se os vossos técnicos não tiverem acesso ao sistema, ou se por algum motivo vocês não pretendem que eles o registrem diretamente no sistema, aquilo que nós poderíamos fazer era então imprimir um relatório de ordem de trabalho que poderia ser depois preenchido manualmente e posteriormente lançado na aplicação. Okay? E este relatório que eu vos estou aqui a mostrar é apenas um exemplo. Tenho aqui um código de barras para facilitar depois o seu registro. Tem a indicação do tipo de ordem de trabalho, quem é que é o responsável, qual é que é a prioridade que está associada, qual é o fim que está estimado em função desta mesma prioridade que lhe foi atribuída, qual é que é o equipamento, onde é que ele se encontra, etc. Quem é que colocou o pedido. Poderíamos ainda ter aqui uma descrição do pedido, eventualmente. E, neste caso, como é uma ordem de trabalho corretiva, foi associado a um plano de manutenção genérico que tem apenas duas tarefas: analisar e executar em conformidade. O que é que o técnico depois poderia fazer? Poderia identificar-se aqui neste espaço, dar indicação de quando é que começou e quando é que terminou o trabalho, quantas horas realizou, qual é que foi o consumo de materiais, se existiram ou não outros custos, etc. Okay? Pronto, se isto não for uma realidade e se quiserem lançar logo diretamente no sistema, então também existe, obviamente, essa possibilidade em que eu posso aqui invocar a ordem de trabalho 543, neste caso. Ok, portanto vamos aqui indicar a ordem de trabalho 543. Ok? Não tenho tarefas do tipo checklist, senão elas apareceriam aqui deste lado, e vou agora registar mão de obra. Eu posso fazer isto de duas formas. Lembrem-se que esta ordem de trabalho tem duas tarefas que lhe estão associadas, que é então o analisar e executar em conformidade. Se eu pretendesse lançar tempo para esta tarefa e também para esta, aquilo que eu posso aqui fazer é carregar tarefas, o sistema traz-me as duas tarefas que estão definidas naquela ordem de trabalho e eu depois diria aqui quantas horas gastei na primeira e quantas horas gastei na segunda. No entanto, nós podemos ter este detalhe e não fazer desta forma. Basta-me selecionar aqui, adicionar linha, eu vou aqui indicar que quem fez isto foi, por exemplo, o António, e eu posso fazê-lo porque estou criado como responsável do centro de trabalho e, portanto, posso lançar tempos de outras entidades que não só eu, e vou dar aqui a indicação de que foram realizadas 4 horas, por exemplo, para esta ordem de trabalho. Vou aceitar. E aquilo que o sistema faz é pegar nestas 4 horas e dividir pelas tarefas que estavam associadas àquela ordem de trabalho. Okay? Portanto, se voltarmos aqui novamente, aquilo que o sistema faz é mostrar-me que das 4 horas que eu registrei, ele lançou 2 na primeira e 2 na segunda. Portanto, é completamente irrelevante. Se eu pretender ter o detalhe de quanto tempo é que gastei a inspecionar e depois efetivamente a corrigir o problema, então poderei alterar esta informação que aqui está. Materiais. E eu poderia agora, se estivesse a trabalhar numa preventiva, carregar a partir dos planos, por exemplo, se tivesse os tais sobressalentes definidos no equipamento, carregar a partir dos sobressalentes, ou então posso a qualquer momento adicionar uma nova linha, dizer aqui que, por exemplo, para realizar esta tarefa, eu necessitei aqui de um filtro, por exemplo, e este filtro eu tirei-o do armazém, não sei se tenho estoque neste armazém ou não, já vamos ver como é que eu lhe chamei. Pronto, tenho aqui neste armazém. Okay? Se eu fizer agora aceitar, apenas como fiz há pouco, esta ordem de trabalho continua no mesmo estado em que estava. Okay? Se eu pretender registar este consumo e registar estes tempos e alterar o estado da minha ordem de trabalho, basta-me então aqui dizer que o meu trabalho está concluído. E mais uma vez, estes estados dependem daquilo que nós tivermos configurado nos estados anteriormente. Okay? Eu vou dar a minha ordem de trabalho como executada. Se eu tivesse dado este equipamento como indisponível, o sistema perguntava-me agora se ele ficou disponível com esta minha intervenção. Okay? Se necessitasse de fazer algum tipo de montagem e desmontagem do equipamento, também temos aqui a possibilidade de o registar.
ok? Aqui nos ativos existe a possibilidade de montar e desmontar equipamentos, mas agora eu poderia, por exemplo, tentar perceber o que é que aconteceu com as minhas ordens de trabalho, quais é que foram os materiais que eu gastei, etc. Claro que eu já tenho explorações para o efeito, ok? Mas eu vou partir aqui de uma exploração completamente limpa para vos mostrar de que forma é que isto poderia ser efetuado. Eu entro aqui, por exemplo, neste registro de consumos e vamos partir do princípio que eu queria perceber que materiais é que foram utilizados em determinados equipamentos. Reparem que eu já tenho aqui outras listas criadas para o efeito, como poderiam mostrar esta informação, mas poderia, perfeito, se não tivesse nenhuma exploração com essa indicação, eu posso partir de uma lista como isto, que não me mostra nada, só me mostra qual é que foi o documento que foi efetuado para o consumo de materiais, e agora vou construir a exploração da forma como entendo. Okay? Então, o que é que eu aqui tenho? Tenho efetivamente o código do documento que foi gerado, e eu agora quero, a partir daqui, perceber qual é que foi o equipamento intervencionado. Navego para a ordem de trabalho, okay? A ordem de trabalho é carregada aqui na minha lista de entidades e nesta ordem de trabalho eu vou aproveitar para colocar aqui duas coisas. Portanto, vou colocar o código do equipamento. Primeiro vou colocar aqui a minha ordem de trabalho e depois vou navegar para o equipamento. Okay? Navegando para o equipamento, eu tenho aqui o meu ativo e vou colocar aqui também a sua descrição. Okay? Mas quero chamar-lhe outra coisa. Vou chamar precisamente equipamento. Ok? Aplicar. Pronto. O que é que a aplicação me está a mostrar neste momento? A única coisa que me diz é que, efetivamente, eu tive aqui consumos de materiais e estes consumos de materiais foram efetuados nestas ordens de trabalho para intervencionar estes equipamentos que aqui estão. Ainda não me mostra mais detalhe nenhum acerca de quais é que foram os materiais que eu utilizei. Então, posso voltar novamente aqui às minhas colunas. Nestas colunas vou ao registro de consumos da ordem de trabalho. A partir daqui consigo aceder ao detalhe e neste detalhe eu vou querer carregar qual é que foi o artigo e, mais uma vez, quero apresentar o código e a descrição. Portanto, vamos aqui ao nosso artigo e eu vou ter a possibilidade de colocar o artigo e colocar aqui a descrição e vou também alterar-lhe o nome. Vou-lhe chamar aqui descrição artigo. Ok? Posteriormente, voltamos aqui ao nosso registro de consumos. Tenho aqui a quantidade. Okay? Além da quantidade, eu poderia ainda colocar aqui a unidade, se assim o entendesse, não interessa muito para o efeito, e vou colocar aqui também a data em que aquele consumo foi efetuado. Faço aplicar. É carregada a lista e então sim, agora aqui já tenho a data em que o consumo foi efetuado, o equipamento em que foi efetuado aquele consumo, qual é que era a ordem de trabalho que estava a ser realizada naquele momento, qual é que foi o material que eu consumi e qual é que foi a quantidade de cada um dos materiais que foram consumidos. Quero agora ter aqui uma visão por ativo. Perfeito. Então, seleciono aqui o agrupamento e vou aqui colocar o equipamento em que este material foi consumido. Okay? E passo a ter então aqui a indicação de que para este ar-condicionado, por exemplo, efetuei um consumo daquele filtro nesta altura, para esta báscula tenho aqui estes dois filtros, nestas duas datas, etc. Quero imprimir esta informação. Basta-me selecionar aqui esta opção de impressão e a impressão é carregada exatamente com as colunas que eu tenho naquela lista. Ok? Portanto, eu construí a minha exploração e a partir do momento que construí a minha exploração eu tenho a possibilidade de a imprimir e ela sai exatamente com a mesma configuração que estava na lista anteriormente. Okay? Pronto, de uma forma mais ou menos rápida, nós passamos por estes dois processos. Não sei se há mais algum processo que quisessem ver aqui na aplicação, antes de passar para a aplicação móvel. Não, isto cobre exatamente. E tal questão, consegue-se fazer a gestão de tudo o que se passou por equipamento. Isso é extremamente importante. Pronto, a aplicação móvel, acham que para vocês faz algum tipo de sentido? Sim. Faz muito. Sim? Pronto, então eu vou só ligar aqui o meu smartphone. Nós andamos sempre no terreno. Não, vocês têm tudo separado por utilizadores. Nós acabamos por ser todos utilizadores
Em dois, Em dois, pois em por isso dois. acabamos por andar a fazer de tudo. Eu só tinha uma pergunta inicialmente Sim, daquele força. do cliente. O cliente, quando coloca e vê os pedidos, na parte do utilizador, Certo. ele vê os pedidos de todos os pedidos da empresa ou só relativamente a ele? esse Existe cliente. essa limitação? Eu ouvi com alguma dificuldade, mas penso que percebi aquilo que me disse, que é quais é que são os pedidos que o utilizador tem acesso no momento em que faz login, certo? Exatamente. Exato. Pronto. E ele só vai conseguir consultar aquilo que são os pedidos que estão no seu nível de acesso, ok? Portanto, existe aqui um nível de acesso. Deixa-me mostrar-lhe que é mais fácil. Força. Pronto. Existe aqui um nível de acesso e este nível de acesso, que eu só tenho um, chamei geral, ok? Vai ser atribuído aos equipamentos. O que significa, imagino que eu tenho o cliente Sonai, mas dentro da Sonai tenho, por exemplo, um qualquer espaço comercial que eles têm. Se eu pretender que aqueles clientes só têm acesso aos pedidos que foram colocados no âmbito daquele espaço, a única coisa que eu tenho que fazer é criar aqui um nível de acesso e depois dizer para este nível de acesso quais é que são as localizações, os equipamentos e quem é que são os utilizadores que têm acesso a este nível de acesso. Okay? Portanto, eu tenho aqui o meu nível de acesso geral, identifico quais é que são as diferentes localizações que aqui pertencem, que aqui estão. Okay? Tenho aqui também os diferentes equipamentos que aqui estão associados a este nível de acesso e depois vou aqui identificar quem é que são os funcionários ou os logins que estão associados a este nível de acesso. Se eu tiver um equipamento que não está neste nível de acesso geral e este utilizador, que foi o utilizador que eu criei há pouco, não vai conseguir consultar aquele equipamento. E eu até lhe posso mostrar isto aqui muito rapidamente, que é uma questão bastante pertinente. Vamos aqui ver nos nossos ativos. Eu penso que tenho aqui um que não está associado a nível de acesso nenhum. Vamos só um bocadinho. Entretanto, eu vou só abrir aqui uma outra sessão com o outro utilizador. Pronto, eu penso que é este aqui. Este está a 0074. Deixe-me só confirmar. Portanto, vou fazer o login. Pronto. Este equipamento que aqui está, este está a 0074, nos níveis de acesso, está aqui associado ao nível de acesso geral. Ok? O que é que isto significa? Significa que eu vou agora aqui fazer login com o outro utilizador, portanto, aquele utilizador Sónia. Selecionar a organização. Vou aqui diretamente para a colocação de um novo pedido. Primeiro é nesta lista que aqui está, certo? Nesta lista aqui já só lhe vão aparecer aquilo que são os equipamentos, ou melhor, os pedidos sobre equipamentos que estão no nível de acesso a que a Sónia está associada. E depois, quando ele está aqui no ecrã de colocação de pedidos, existe a possibilidade, eu há pouco mostrei-vos que o equipamento, ou o que quer que fosse, poderia ser introduzido por escrita, mas também tenho a possibilidade, por exemplo, de fazer isto e consultar aqui todos os equipamentos a que eu tenho acesso, ok? E reparem aqui, eu tenho aqui o equipamento A0074, que é o primeiro que me aparece na lista, certo? O que é que eu agora vou fazer? Vou ao outro utilizador, que é o que tenho acesso para o fazer, vou remover este equipamento do nível de acesso geral e vou atualizar a ficha do equipamento. Ok? Vamos agora voltar ao outro utilizador.
Vou novamente aceder à minha lista de equipamentos. E neste momento o primeiro que me aparece já é o 0021. O 0074 deixou de estar disponível para que este utilizador possa fazer registros. Ok. Ok? Isso é relativamente a artigos ou produtos. Existe a possibilidade, a questão aqui punha-se em que ele conseguiria ver os tickets. Eu tenho que Das dividir outras aquilo pessoas. por organização, então. Isto para explicar melhor. Ou seja, a gente tem o caso da Sonai, mas fora a Sonai temos outros projetos. Imaginando Temos aqui um bem cliente de um outro 20 projeto clientes. qualquer que faz um pedido, uma avaria do ecrã que tem lá na loja. Pronto, esse cliente, quando faz o pedido, tem acesso aos outros pedidos de outros clientes. Não. Nós temos um cliente aí na zona de Benavente que faz manutenção de mobiliário urbano. Ok? Basicamente, os seus clientes, eles fazem manutenção de paragens de autocarro, de parques infantis e outros equipamentos diversos. Os seus clientes, quem é que são? São as câmaras e as juntas de freguesia. Ok? Quando os clientes acedem à plataforma para colocar um pedido, neste ecrã que aqui está, só lhes aparecem os pedidos a que aquele utilizador tem acesso. Exatamente, era isso. Ok. Existe a possibilidade de fazer a separação Sim. de cada Tenho organização. acesso, É criar uma organização para cada cliente. Em último caso, podemos pôr uma pessoa a tomar conta de De uma organização. uma organização. Exatamente. E agora repare, imagine que isto, nós fazemos isto à localização e ao equipamento porquê? Imaginem que o vosso primeiro elemento daquela árvore Mas neste caso, que eu vos mostrei há pouco era a Sonai, ok? E depois a Sonai poderia estar dividida em Lisboa, Porto, Certo. Braga, o que quer que fosse. E dentro de cada uma dessas localidades um outro equipamento. Com aquela funcionalidade, nós poderíamos ter alguns elementos da Sonai que estavam associados a um nível de acesso que lhes desse acesso a tudo, ok? E depois outros que já só estariam ao nível de Braga, por exemplo. E outro que dentro de Braga já só conseguia ver aqui o Braga Park e não conseguia ver um outro shopping qualquer, Sim, é isso mesmo. ok? exatamente, Esclarecer. Pronto. Relativamente então à a aplicação mobile. aplicação. Deixem-me só colocar isto maiorzinho um bocadinho. Pronto. O que é que eu tenho aqui? Eu estou neste momento com uma ligação de dados ativa, ok? Portanto, tenho aqui a minha ligação de dados ligada a este wireless e aquilo que eu vou fazer é aceder aqui então a esta aplicação que é o VeloEquip Mobile, ok? VeloEquip Mobile tem algumas funcionalidades que só estão disponíveis online, ok? Por exemplo, imaginem esta. Eu vou só agora aqui fazer login. Ok? Tinha o meu tablet também ligado, tenho que mandar a sessão abaixo. Ok? E vamos aqui a esta área de inventariação de ativos. Eu vou olhar aqui para as minhas localizações, desculpem. E tenho aqui uma possibilidade que é consultar isto. Posso consultar as minhas localizações desta forma, ok? Em que tenho aqui todas as localizações que me estão associadas, mas posso também consultar aqui a vista de mapa. Esta vista de mapa, por exemplo, só funciona com ligação de dados ativa, ok? Porquê? Porque isto é feito com recurso ao Google Maps e o sistema tem que ter a ligação de dados para conseguir agora consultar aqui as minhas instalações, ok? Já agora, esta vista de mapa também aquilo que me permite é depois, através desta opção que aqui está, usar o software de navegação que eu tiver no meu smartphone para navegar para aquela localização ou para aquele equipamento, ok? De qualquer forma, esquecendo esta funcionalidade, eu posso agora desativar os meus dados, ok? E a partir do momento que desativei os meus dados, eu não tenho nenhuma ligação ativa e continuo a trabalhar na aplicação, ok? Sem qualquer tipo de problema, e eu estou neste momento a trabalhar na aplicação em modo offline, ok? Pronto, como eu vos tinha dito, nós temos então aqui estas 4 áreas dentro da aplicação. O utilizador tem acesso àquelas que lhe estiverem atribuídas. Nesta primeira, temos então a inventariação. Imaginem que agora eu quero fazer um levantamento dos equipamentos que tenham em determinada localização. Posso selecionar aqui a opção de ativos. Tenho a possibilidade de adicionar aqui um novo equipamento. Seleciono esta opção que aqui está para poder tirar uma fotografia ao equipamento ou associar um outro qualquer fecheiro.
Neste caso vou tirar uma fotografia, estou a usar a câmara do smartphone, posso inclusive usar as duas, ok? Portanto a câmara frontal ou a câmara dianteira do smartphone, e agora poderia, por exemplo, tirar a fotografia, associar ao equipamento, posteriormente só tenho que lhe dizer aqui qual é que é o código, okay? Código 001, não interessa, qualquer palavra-chave, LCD, LG, não interessa, descrição. Ok? Poderia agora, se ou gerar um código de barras ou um NFC para este equipamento, ou se ele já tivesse um código de barras associado e eu selecionava esta opção. Desculpa, tens que voltar a pôr o full screen. Peço desculpa que eu não tinha percebido, eu estava a olhar para o telemóvel e não para o ecrã. Pronto, eu posso ou gerar uma nova tag, ou se o equipamento já tiver um identificador, um código de barras ou um NFC, qualquer coisa do género, posso usar esta opção que aqui está para associar aquilo que já lá existe. Se for um simples código de barras, seleciono esta possibilidade, o sistema abre uma câmara em modo de leitura de código de barras, lê o código de barras e associa aquele equipamento. Okay? A partir desse momento, ele passa a ser identificado perante o sistema com aquela tag que ali está. Tenho depois que identificar aqui o sítio onde ele se encontra. E mais uma vez, para identificar o sítio em que ele se encontra, das duas uma. Ou o sistema me mostra todas as localizações para as quais o meu nível de acesso me permite trabalhar, ou se a própria localização tiver uma tag que o identifique, eu posso ler o código de barras daquela localização e associar aquele equipamento àquela localização. Okay? Neste caso eu vou dizer que está aqui no edifício, não interessa, número de série. Se tivesse associado a um ativo qualquer, também poderia identificar qual é que era o ativo pai deste equipamento, marca, modelo do equipamento, não sei se tenho nenhum para esta marca, não tenho, a família daquele equipamento, Smart TV, se tenho ou não um horário qualquer, se não posso dizer que é um horário padrão, por defeito, quem é que é o responsável, se está disponível, observações do equipamento, anexos. Nos anexos, mais uma vez, a possibilidade ou de usar ficheiros que já aqui tenho ou de tirar outras fotografias naquele momento, validar e criei um novo equipamento. Okay? Aparece-me aqui em cima a indicação de que tenho que sincronizar esta informação. Porquê? Precisamente porque eu não tenho nenhuma ligação de dados ativa. Okay? Se tivesse uma ligação de dados ativa, o sistema encarregar-se-ia de sincronizar esta informação diretamente. Okay? Pronto, a mesma coisa, da mesma forma que eu posso criar ativos, também posso criar localizações. Okay? Se agora quisesse criar aqui um novo edifício, o processo seria o mesmo. Mais, e depois identificar aquilo que são os dados daquele edifício ou daquela localização por aí fora. Pronto, a colocação de pedidos a partir do smartphone foi uma das possibilidades que eu vos disse que também existia. Está aqui nesta área laranja, ok? Em que eu posso, por exemplo, aqui a partir do meu dashboard, pronto, aqui eu estou com taxa de não conformidade em todos os meus pedidos, demoro muito tempo a realizá-los, mas posso ou lançar uma nova ocorrência, ou então novamente digitalizando o código de barras ou qualquer tag que esteja associada no equipamento. O processo é em tudo semelhante, portanto eu vou criar aqui uma nova ocorrência, descrição, funcionamento irregular, não interessa. Okay? A seguir, o equipamento, por exemplo, em que aí, mais uma vez, tinha a possibilidade de usar o código de barras ou, por simplesmente, identificar o equipamento, observações, anexos que quisesse colocar. Se eu quisesse, por exemplo, documentar que aquele equipamento está com falhas na imagem, bastava-me novamente aceder a esta possibilidade, capturar a imagem e ela está automaticamente associada ao pedido. No final, validar, foi criado um pedido. Peço desculpa. Foi criado um pedido. Isto é a grande diferença entre nós termos uma aplicação nativa ou em termos uma aplicação que apenas porque está disponível em browser pode ser utilizado a partir do browser. É o facto de funcionar offline e é o facto depois do comportamento e a experiência de utilização ser necessariamente diferente de um computador para um dispositivo que tem 5 polegadas ou 4 polegadas e qualquer coisa, dependendo do equipamento que estiver disponível. Okay? Pronto, para o técnico, o que é que nós teríamos então? Tínhamos aqui uma mesma possibilidade em que eu posso ou trabalhar a partir deste dashboard ou trabalhar através de uma vista de calendário. Eu não tenho aqui nenhuma ordem de trabalho associada diretamente a mim, mas se tivesse,
em cada um destes dias iria-me aparecer aqui um ponto por baixo do dia, significando que eu tinha ordens de trabalho previstas para aquele dia que eu estava a selecionar, ok? E depois nesta área aqui em baixo vai-me aparecer o detalhe de todas as ordens de trabalho que foram atribuídas para aquele dia, ok? Pronto, se não tiver acesso a isto, eu posso selecionar esta opção de reportar trabalho, esta segunda que aqui está, ok? O sistema mostra-me as ordens de trabalho que eu tenho disponíveis para registro, o estado em que elas se encontram, e eu poderia agora selecionar aqui uma ordem de trabalho. Nesta ordem de trabalho tenho a possibilidade de consultar os anexos que lhe estão associados, por exemplo. Neste caso é um PDF em que eu tenho aqui mais indicação de qual é que é o equipamento, poderia ter esquemas elétricos, aquilo que entendesse. Okay? Tenho aqui também a possibilidade de consultar as tarefas desta ordem de trabalho. Nestas tarefas, temos aqui as tarefas que têm estes 3 pontinhos aqui à frente e as que não têm. As que têm estes 3 pontinhos aqui à frente significa que são tarefas que têm uma checklist associada, ok? Em que eu deveria agora dizer se está ok, não ok, se não se aplica, qualquer coisa do género. Se eu pretender dizer que tudo está ok, posso selecionar este valor e dar depois aqui a indicação de que quero aplicar isto a todos os pontos de controle que eu tenho que realizar. Okay? Se não o quisesse fazer, então só iria associar o estado ok a esta tarefa que aqui está. O que é que o sistema também me mostra? Por seleção aqui desta opção, mostra-me quais é que são os consumíveis que estão definidos para consumo nesta ordem de trabalho. Okay? Pronto, a partir daqui, e selecionando aqui estes 3 pontos em cima, aquilo que eu poderia fazer era reportar tudo isto associado a esta ordem de trabalho. Okay? Quero reportar tempos gastos. Então, um novo registro de mão de obra. Posso indicar data de início ou data fim, mas o sistema já tem a data e hora do sistema, pelo que me basta aqui dizer que eu consumi 3 horas, por exemplo, para a realização deste trabalho. Okay? Se quisesse registar um consumo de material, tenho aqui a possibilidade de registar consumo. Neste consumo, adiciono um novo consumo e vou aqui dizer, ok, quero indicar quais é que foram os materiais que eu consumi. Selecionando aqui esta opção, o sistema dá-me a possibilidade de ou ler o código de barras do material, se eu tiver, por exemplo, um catálogo de material com tudo codificado com o código de barras, introdução manual, carregar a partir dos planos de manutenção ou de pedidos internos que eu tenha realizado. Reparem que há pouco eu mostrei-vos que uma das tarefas tinha lá definido 5 litros de óleo para a realização desta intervenção. Então, se eu selecionar aqui planos de manutenção, aquilo que o sistema faz é carregar-me os tais 5 litros de óleo que estavam definidos no plano. Okay? Se porventura eu não consumi 5, mas consumi 3 apenas, então basta-me chegar aqui e dizer que consumi apenas 3 litros e alterar o meu consumo, mas o material já está definido. Okay? Se não estivesse, eu poderia sempre adicionar aqui um manualmente, em que digo que quero usar aqui, por exemplo, este parafuso e que tive que usar 2 parafusos. O armazém, se o técnico tiver uma carrinha associada, pode já aparecer aqui por defeito o armazém daquele técnico. Okay? Eu, como tenho vários, ele pede-me a indicação de qual é que é o armazém. Okay? E tenho estes 2 materiais para consumir. Okay? No final, o que é que eu poderia fazer? Eu poderia, a qualquer momento, selecionar também aqui a possibilidade de imprimir o relatório da ordem de trabalho. O que é que isto me vai permitir fazer? Eu vou selecionar aqui, pois eu tenho que estar online, que é para atualizar os dados desta ordem de trabalho. Eu vou selecionar aqui, aqui está em curso. Okay. O que é que o sistema me permite aqui fazer? Além da impressão do relatório, permite-me recolher assinaturas do responsável do cliente e também do técnico que realizou aquela intervenção. Okay? Peço desculpa que eu não tinha a impressora configurada e ele vai-me dar aqui, vai demorar mais algum tempo e vai-me dar indicação que não tenho a impressora configurada, mas penso que me permite avançar. Pronto. E ele mostra-me aqui o relatório, desculpem, mostra-me aqui o relatório da ordem de trabalho, com tudo aquilo que foi registado para esta ordem de trabalho, consumos, tempos, etc. E este relatório depois pode ter mais ou menos detalhe. E quando nós validamos este relatório, ou seja, verificamos que está aqui tudo aquilo que nós tínhamos realizado, e ele pede-me então a assinatura do funcionário, ok? E pede-me também a assinatura do cliente. Okay?
Ao emitir o report agora, ele vai já sair com a assinatura, quer do funcionário, quer do cliente. Okay? E este report que está a ser gerado, no meu caso, como não tenho impressora configurada, ele vai-me abrir o PDF do report e que eu depois poderia então optar ou por imprimir, se tivesse uma impressora configurada comigo, ou por cabo ou por Bluetooth, ou então posso, por simplesmente, abrir isto com o Adobe Acrobat Reader e a partir daqui enviar, por exemplo, por e-mail para o meu cliente, se eu assim entendesse. Okay? Portanto, deixa-me partilhar como qualquer outro fecheiro que eu tenho no meu smartphone, porque agora já estamos a utilizar as funcionalidades do smartphone e não propriamente as funcionalidades do VeloKeep. Okay? E reparem que aqui, no final do relatório, eu tenho então as duas assinaturas que foram recolhidas no momento da geração do report. Okay? E este report fica associado também a esta ordem de trabalho como um anexo. Okay? Portanto, está sempre disponível para poder ser utilizado posteriormente, se eu assim o entender, e vai ficar disponível também em back-office. Okay? Se porventura eu necessitasse de material que não tenho disponível comigo para realizar a intervenção, posso fazer um pedido de material. Okay? Este pedido de material é lançado da mesma forma que um consumo de materiais. Primeiro, eu devo indicar qual é que é o armazém para o qual estou a requisitar o material e depois quais é que são os artigos. E eu poderia agora aqui dizer que quero requisitar parafusos, 5 parafusos, okay? E que quero agora também requisitar mais, mais um filtro qualquer, ou uma lâmpada, ou o que quer que seja, 2, e valido. Este pedido é depois colocado no back-office e poderemos ainda ter também aprovação de pedidos, se assim o entendermos, e posteriormente, se vocês viessem a pretender que isto estivesse integrado no vosso módulo de compras ou inventário, o que quer que seja, também poderia existir essa integração. Caso contrário, ele existe apenas no VeloKeep. Okay? Pronto, tudo isto que nós estivemos aqui a fazer é obviamente também possível em back-office, nomeadamente pedidos de manutenção, etc. Tudo isto está disponível. Pronto, não sei se... é assim, como podem compreender, se nós olharmos para isto, não necessariamente com este utilizador, mas com este que aqui está, muito mais haveria para falar, não é? Portanto, nós temos aqui estas entradas todas de menu, não exploramos nem um quarto. Mas não sei se têm alguma questão, se acham que isto consegue dar resposta àquilo que eram as vossas necessidades, se houve algum ponto que não foi explorado e que gostassem de eu explorar mais um bocadinho. Eu tinha uma pergunta, era, no caso de uma montagem, você estava a explicar aí, nessa parte da assinatura, existe a possibilidade de ter um modelo de folha? Nós, por exemplo, já temos uma autorrecepção do equipamento. A gente, quando vai um cliente montar um equipamento novo, por exemplo, uma montra digital, não tem a ver com a Sonai, outros clientes. Ou seja, o equipamento é montado e na altura da montagem o responsável da loja tem que assinar em como o equipamento é instalado. Nós temos que colocar número de série de equipamento, fazer o género do invento, ter os equipamentos que a gente coloca na hora, a placa de rede, ou seja, porque há uns que levam cabo, outros não levam cabo, e ter o género desse inventário e aquilo gerar a folha na altura. E ter aquilo, existe um template. Existe um template, existe um texto em termos de lei relativamente à proteção da empresa, ao equipamento e isso tudo, que o cliente tem que assinar. Em termos de responsabilidade. Exatamente. Porque ao cabo é um aluguer, o equipamento está a ser alugado temporariamente durante um ano, ou que seja, para estar ali. Ou seja, depois no fim, essa autorrecepção tem que ser assinado pelo responsável da loja e como a partir daquela data está lá o equipamento, está neste momento à guarda deles, há a responsabilidade deles. Pronto, se acontecer alguma coisa com o equipamento, é a responsabilidade da loja. Pronto, ou seja, esse equipamento, esse documento, a gente criar um template e que ou seja, esse documento esteja digitalizado para o cliente na altura assinar através da aplicação. É possível isso? Neste momento não é, ok? Mas vai ser possível. Neste momento a aplicação não permite a configuração daquele relatório que é emitido a partir do mobile. E se for feita antes e depois no mobile chegar só seja feita a assinatura? Sim, se for colocado como anexo e depois no mobile a única coisa que nós pretendemos fazer é imprimir esse anexo, sim. Exatamente. Aí sim. Agora, isso, o que é que obrigava? Obrigava a que os técnicos estivessem com uma impressora. Não, aquilo depois poderia mandar-se por mail, correto? Pronto, perfeito, sim, exatamente. Como é que tu juntas a assinatura ao anexo?
é feita a obra primeiro, presumo eu que seja feita a abertura da manutenção daquele serviço e depois é que O PDF fica um anexo, não é? E as assinaturas ficarão outro anexo, certo, Ruben? Certo, mas digam-me só uma coisa, e essa questão é por causa de um texto, é isso? É um documento. Só que às vezes o que interfere é o número de série do equipamento, o modelo, etc. Interfere as datas de período, que aquilo tem umas datas de período diferem. Depois difere o nome da pessoa, que é o responsável de lá, que entra dentro daquele texto. Isso tudo tem um certo critério. É um template que tem alguns campos dinâmicos e no final tem a zona de assinatura, é um tempo de responsabilidade. E como o cliente fica lá instalado com equipamentos A, B e C, tem que os devolver até determinada data, ou é responsável por eles até determinada data, e no fim assina. Neste momento não, Hugo. Nós temos previsto fazer essa evolução, que é a possibilidade daquele relatório ser configurado, ou podermos ter mais do que um relatório associado à ordem de trabalho, mas neste momento não. Ok, mas é possível abrir essa ordem de trabalho antes de depois fechá-la? É possível quando acabar, já com o documento lá inserido pelo computador. Isso é Pronto, possível isso é o normal, não é? Qualquer ordem de trabalho pode indexar os documentos que quiser. Era só para evitar aquele, às vezes, Sim, o trabalho a folha está a chover, não sei o quê. Sim. É muito mais simples já técnico falar com que o anda bolso. a ter mão na massa, Assina é aqui. complicado andar sempre ali com o folhinho atrás. Assim, assinava. Até por parte deles, às vezes, quando a pessoa chega lá com a folha, eles estão sempre. Acaba a obra, olha, não me levam mal, assim, e as pessoas normalmente estão habituadas a isso, chegam ali e assinam o documento. Outra pergunta que há bocadinho que eu estava a falar na questão do material de SPER. É possível gerar alertas a partir de uma quantidade mínima de material de SPER? Sim, é possível gerar alertas com duas coisas. Uma que está efetivamente relacionada com aquilo que é a quantidade mínima, ok? Porque aquilo que nós vamos ter, se eu for consultar aqui os meus materiais, deixe-me só abrir aqui, que é mais fácil mostrar do que dizer. Eu vou consultar, estou a abrir aqui agora uma lista de material, não interessa, uma lista qualquer, e aquilo que o sistema me vai mostrar é qual é que é a quantidade que eu tenho. Agora, tinha aqui pouco tempo definido para o meu login e ele mandou-me a sessão abaixo. Pronto, nós aquilo que temos é a quantidade mínima e o saldo de stock, ok? Precisamente para o sistema poder mostrar e notificar que estamos perto de atingir essa quantidade mínima ou até já abaixo dessa quantidade mínima. Mas depois ainda existe uma outra coisa, que é uma previsão de materiais da manutenção. Ou seja, uma coisa é, eu tenho determinada quantidade em stock e já estou abaixo do meu estoque mínimo ou estou prestes a ficar abaixo do meu estoque mínimo, ok? Portanto, eu tenho aqui este filtro, por exemplo, o sistema mostra-me aqui que tem 218 unidades e eu não tenho nenhum estoque mínimo definido, mas se eu pretendesse agora fazer, bastava-me aceder à ficha deste artigo e definir um estoque mínimo. Isto é uma coisa. A outra coisa é, em função dos equipamentos que eu tenho que manter e em função dos planos de manutenção preventivos que estão definidos, até quando é que eu tenho estoque daquele equipamento, ok? Pronto, eu agora aqui no inventário poderia definir que o meu estoque mínimo são 50, por exemplo, ok? E isso que eu vos estava agora a referir também é perfeitamente possível de se fazer. Porquê? Porque existe aqui na área da manutenção uma exploração que é precisamente a previsão de materiais. Deixa-me ver se eu encontro aqui, ok? Manutenção preventiva, nas explorações, nós temos aqui a previsão de artigos da manutenção preventiva. Okay? Aquilo que o sistema me vai dizer é por período até quando é que eu tenho materiais para realizar determinada intervenção. No fundo faz um forecast, não é? Exatamente. Pronto, porque aquilo, basicamente, o que é que eu tenho? Tenho os meus eventos previstos, com a data do evento, qual é que é o saldo de estoque que tenho neste momento, qual é que é a quantidade prevista e depois apresenta-me aqui a necessidade, pronto, que vai depender daquilo que são os eventos definidos. Ele agora está aqui meio pendurado, não sei porquê. Deixa-me só começar a fechar aqui coisas, senão... É preciso que depois
nas OTs, portanto, nos planos de manutenção, quer no corretivo e corretivo, vocês indicarem sempre quais é que são os materiais previstos serem consumidos naquelas manutenções. Okay. Ele depois vai considerar isso aqui. Ele contar a fazer o planeamento e assim, ok, até o próximo trimestre temos estas manutenções todas previstas, são estes materiais que vão ser consumidos, portanto é isto que eu vou precisar. E depois vai comparar com o que tem. Mais aquele que precisa, vai dizer qual é que é a necessidade que vocês vão ter durante este período. Olha lá que eu perdi aqui a ligação. Sim, mas basicamente é perfeitamente possível obter essa informação. Ok. Depois existe a possibilidade de também termos essa informação naquela oferta que eu vos falei há pouco, que é no Value Keep Analytics, ok? No Analytics eu tenho aqui a possibilidade, neste dashboard que aqui está, que é o dashboard dos sobressalentes, posso perfeitamente incluir essa informação do stock mínimo e também de até quando é que eu tenho stock para realizar as minhas intervenções. Era mais uma questão de alerta quando a gente está a fazer o equipamento. Mais uma vez, quem vai repor o estoque somos nós. Então Sim. temos mais ou menos uma noção de quando faltam 4 artigos para acabar. Por exemplo, ventoinhas é uma coisa que a gente usa aqui ao desbarato. Então a gente encomenda muitas, só que vai um bocado para a carrinha, vai um bocado para a oficina, vai outro para outra carrinha, e a gente depois acabamos por nunca saber quanto é que a gente tem. E assim, está quantificado que isso aí eu não vou estar a fazer um Excel só por causa disso. Não. Sim, repare, aí nós até poderíamos ajudar de uma outra forma, que era... Exatamente. Assim, faltam-me difícil imaginar, há 5 ventoinhas, 2 espalhadas na carrinha e uma no armazém. Não, ainda temos 3, mas já sabemos, temos que encomendar mais, que é para, pronto, aqui dar um aviso de faltam um X. Há alertas de stock mínimo, basicamente. Ou nós aí até podemos fazer de uma outra forma, que é naquele dashboard inicial que eu vos mostrei, quando o utilizador faz login. Quando entra, por exemplo. Eu posso... Como? Quando entra ter login. Quando entra, exatamente, naquele dashboard inicial, quando entra, pode ter logo ali uma lista que lhe mostra tudo o que são os materiais que estão, por exemplo, a 10% do stock. Exatamente. É uma boa sugestão. Ok. Ruben, eu acho que nós temos alguma, só para explicar, nós temos alguma resistência ao envio de notificações com toda e qualquer informação por uma razão muito simples. Imaginem que eu configurava a aplicação para sempre que existe um pedido de manutenção e eu receber uma notificação. Isto funciona tudo muito bem quando eu tenho 5, 6 pedidos por dia. Não é? Quando eu começo a ter aos 20, 30, 40, 50 pedidos por dia, aquilo rapidamente passa a ser spam e ninguém vai olhar para eles. Portanto, aquilo que nós optamos por fazer muitas vezes são coisas deste género, que é, neste ecrã de quando faço login, ter logo aqui uma lista que, por exemplo, em vez de mostrar isto, me estivesse aqui a mostrar quais é que eram os materiais que eu estou prestes a atingir o estoque mínimo. Sim, pode ser, sim, mas o alerta é exatamente isso, ou seja, ter uma maneira fácil de identificar rupturas de estoque ou perto disso. Ok. Está entendido, Ruben, está entendido. Próximos passos então, eu acho que nós já vimos mais ou menos. Sim, para termos uma ideia bastante concreta. Próximos passos então, formalizarmos proposta. Sim. Vocês têm alguma ideia em termos de decisão, quando é que vocês pretendem ter? Sim, tendo a proposta, depois temos que apresentar ao administrador. Pronto, depois é uma questão de avaliar com ele. Neste caso, pronto, foi aquilo que eu disse, a gente vai precisar de 2 licenças de armazém, 2 licenças de rua, neste caso será para vir para ele, e aquelas tais licenças que o colega estava a dizer que há de ser dos clientes, mas que essas não têm essas não têm custo, essas podem... Sim, isso agora depende do que é que a administração vai decidir, porque isto está para utilizar isto em geral. Claro. Agora, tudo depende se a administração realmente quer implementar isto ou não. Se implementar, dá para envolver-se mais. Não, assim, o interesse da parte da administração porque pronto, é complicado, muitas vezes também nos solicitam determinadas informações e que a gente perde imenso tempo, porque temos que ir às folhas de Excel, pronto. Agora, depois é questão de valores, isso é que é uma avaliação que já nos ultrapassa. Certo. Ruben, nós para a valorização de proposta, além da quantidade de utilizadores, precisamos número de equipamentos, alguma em termos de ativos, localizações?
Não, eu relativamente ainda a essa parte dos ativos e localizações, ainda há uma outra coisa que eu gostaria de dizer antes de passarmos a esse assunto, que tinha a ver com a forma como os dados são alimentados para esta aplicação, certo? Porquê? Porque nós temos aqui uma funcionalidade que nos permite importar toda esta informação a partir de ficheiros de Excel. Ok? Ou seja, se vocês já tiverem a indicação de quais é que são as localizações, quais é que são os equipamentos, etc., em ficheiros, ou numa outra qualquer base de dados, nós conseguimos pegar nisso, colocar num template que é reconhecido pela aplicação e importar esta informação para aqui.